Olá, uma escaramuça militar e diplomática aumenta a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos acusaram a Rússia nesta terça-feira de interceptar e derrubar um drone norte-americano no espaço aéreo internacional sobre o Mar Negro. A Rússia nega ter havido qualquer contato. É a primeira vez desde a invasão da Ucrânia que forças militares russas e norte-americanas estiveram em contato direto, observou a televisão norte-americana CNN. A televisão pública britânica BBC perguntou se o comportamento agressivo dos pilotos russos representa uma escalada significativa. E o jornal espanhol El País deu a resposta ao afirmar que a escaramuça aérea entre Estados Unidos e Rússia aumenta a tensão em torno da guerra da Ucrânia de modo exponencial, numa escalada perigosa, mas a Rádio Europa Livre e a Rádio Liberdade, duas rádios criadas pelos Estados Unidos no tempo da Guerra Fria, deram uma notícia que diminui a inquietação de uma certa forma. Essas rádios ouviram diplomatas da OTAN que não esperam que o incidente degenere em algo, uma nova confrontação. Incidentes semelhantes acontecem regularmente há mais de 10 anos, informou o jornal italiano Corriere della Sera, citando uma pesquisadora da Rand Corporation dos Estados Unidos. O acidente do drone aponta um dos objetivos da Rússia na guerra da Ucrânia, o controle do Mar Negro. A Rússia é um gigantesco país continental que grande parte fica gelada permanentemente e no resto faz frio, quase todo o resto faz frio em parte do ano. A Rússia sempre sonhou com acesso a portos de água quente que não congelem no inverno, como São Petersburgo, sua segunda maior cidade, que já foi capital. Os portos do Mar Negro, do Mar de Azov, onde se trava a guerra, têm 30% do faturamento dos portos de toda a Rússia. De janeiro a setembro do ano passado, apesar da guerra, começou em fevereiro a guerra, foram 191 milhões de toneladas de carga, uma pequena queda em relação a 2021. Há dois gasodutos, Turkish Stream e o Blue Stream, no Mar Negro. Mais do que isso, é a porta de entrada para a rede fluvial da Rússia, para o canal, para os rios Volga e Don, o canal Volga-Don, que une os dois grandes rios. É o caminho da Rússia para o Mar Mediterrâneo, de lá para o Oriente Médio, a África, o Sul e o Sudeste da Europa, a Ásia e a América Latina. Nesta segunda-feira, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália revelaram detalhes do Pacto de Segurança AUKUS, uma iniciativa para a Austrália, o Reino Unido e Estados Unidos, de fazer frente ao crescente poderio chinês na região do Indo-Pacífico. A reação do regime comunista chinês foi imediata. O ministro exterior chinês acusou o acordo de envolver a transferência à Austrália de urânio altamente enriquecido com o teor necessário para fabricar armas atômicas. A China acusa os Estados Unidos de estar articulando uma aliança militar no Pacífico. Os Estados Unidos agora chamam a região de Indo-Pacífico, um conceito geopolítico, para uma espécie de OTAN do leste. E, naturalmente, a China não quer isso de maneira alguma. A Casa Branca anunciou que os Estados Unidos vão vender 3 submarinos nucleares à Austrália até o início da próxima década, e podem vender mais 2 depois, mas o presidente Joe Biden esclareceu que são submarinos de propulsão nuclear, movidos a energia nuclear, mas que não levam armas nucleares. Então não seria uma ameaça, apenas aumentariam a autonomia da Marinha da Austrália para patrulhar o Oceano Pacífico. A parceria é uma clara tentativa, esta parceria dos Estados Unidos com a Austrália e o Reino Unido, é uma clara tentativa de contrabalançar o crescimento do poderio militar chinês, mas, como é praxe diplomática nesses casos, o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou que o acordo não se volta contra nenhum país
e que o objetivo é mostrar o compromisso dos Estados Unidos com a região do Indo-Pacífico. Mas, como eu falei há pouco, o próprio conceito de Indo-Pacífico dos Estados Unidos visa incluir a Índia numa ampla mobilização contra a China, que inclui a Austrália, Japão, Vietnã e outros países que têm disputas territoriais com a China no Mar do Sul da China. No Financial Times, o comentarista econômico Martin Wolf observa que depois da crise financeira internacional de 2008, os bancos passaram a fazer parte do Estado, na medida em que foram protegidos da falência e alguns considerados grandes demais para quebrar. Agora isso se repete, de certa forma, na falência dos bancos dos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank, mas o que há de comum entre uma crise e outra crise do subprime foi uma crise provocada porque os juros estavam muito baixos depois do 11 de setembro e os bancos emprestaram dinheiro para quem podia pagar e para quem não podia pagar, pessoas que tinham problemas de crédito no passado, os chamados subprime. E aí, quando as taxas de juros subiram, essas pessoas não conseguiram pagar os empréstimos, muitos da casa própria, e os bancos haviam terceirizado a dívida, vendido papéis da dívida imobiliária dos Estados Unidos, que todo mundo achava que eram seguríssimos e, na verdade, micaram. Bom, então assim foi a crise do subprime. Então foi uma crise sistêmica, porque ninguém sabia, um banco não sabia se o outro tinha, como é que era a situação do outro banco com o qual fazia negócios. Porque o sistema financeiro é uma rede de bancos que fazem negócios entre si, transferem dinheiro entre si, e ninguém vai fazer negócios ou dar empréstimo para quem não pode pagar. Então, como havia uma dúvida, os governos precisaram se mobilizar para dizer, não, a gente garante o crédito, se o banco não pagar, o Estado deram garantias de crédito, e aí o sistema voltou a funcionar. Então agora esta crise não seria, né, uma crise sistêmica, não abalaria todo o sistema financeiro. Depois da crise de 2008, foi aprovada a Lei Dodd-Frank para aumentar a fiscalização sobre o sistema financeiro, e essa fiscalização foi afrouxada em 2018 no governo Donald Trump. O economista Paul Krugman comenta que o chamado Banco das Startups, o Silicon Valley Bank, não investia em startups. Estas empresas, as empresas promissoras do setor de alta tecnologia, têm acesso a capital de risco em abundância, através de fundos de investimento, então pegavam este dinheiro e depositavam no Silicon Valley. O Silicon Valley não ganhava dinheiro emprestando dinheiro para o banco das startups, não ganhava dinheiro emprestando para startups. O banco aplicou esse dinheiro, na maior parte, contas muito acima do limite garantido de $250 mil. Só uma empresa tinha 2 bilhões e 200 milhões de dólares no Silicon Valley Bank. E o banco aplicou investimentos conservadores, como títulos de longo prazo da dívida dos Estados Unidos, quando as taxas de juros de longo prazo eram maiores que as taxas de juros de curto prazo, que estavam muito baixas, e a tendência, portanto, era de subir. Quando o Banco Central norte-americano começou a aumentar os juros para conter a inflação, os títulos perderam valor. Ao mesmo tempo, o setor de alta tecnologia também sentiu, houve uma euforia durante a pandemia, porque a vida se digitalizou, mas depois isso passou. Então as empresas, né, o Facebook está demitindo milhares, 10 mil empregados, anunciou um total de 20 mil demissões. Então as empresas passaram a ganhar menos dinheiro e o setor de tecnologia sentiu, e o banco fez investimentos errados. Então, outro detalhe é que essa foi a primeira corrida bancária coordenada pelas redes sociais, quando o primeiro tweet avisou que o banco tinha problemas, como a maioria dos depósitos não estavam garantidos, não estava garantida, os correntistas correram e sacaram $42 milhões, por exemplo, só na quinta-feira da semana passada. Na sexta-feira da semana passada, as autoridades da Califórnia
assumir o controle do banco. Então, né, o SVB quebrou pela primeira vez desde 1991. A inflação na Argentina passou de 100% ao ano. Nos últimos 12 meses ficou em 102,5%. É um duro golpe nas pretensões do presidente Alberto Fernandes de tentar a reeleição e também do ministro da Economia, Sérgio Massa, de ocupar o lugar de Fernandes depois das eleições de outubro. Com esta alta de preços, a coalizão governista Frente para Todos, liderada pela vice-presidente Cristina Kirchner, deve perder para a aliança Juntos por el Cambio, ligada ao ex-presidente Maurício Macri, que é muito impopular para concorrer. Há uma disputa entre a ex-ministra Patrícia Bullrich, linha dura, e o prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta, pela candidatura da oposição. Também se cita o nome de Maria Eugênia Vidal, que foi governadora da província de Buenos Aires. E do lado kirchnerista, além de Fernandes e Sérgio Massa, tem Daniel Scioli, que foi vice-presidente de Cristina Kirchner e também foi, aliás, o atual embaixador argentino no Brasil. Há outros nomes, Axel Kicillof, que é o governador da província de Buenos Aires, ligado a Cristina, ele não sou o nome de Cristina. Cristina Kirchner foi condenada a 6 anos no processo por corrupção, então se a Cristina não puder concorrer, Kicillof seria um representante, né, do grupo kirchnerista. É uma pressão, né, do kirchnerismo para que Cristina seja julgada, para que o recurso de Cristina seja julgado, na expectativa que ela seja absolvida e poderia ser candidata. Por causa desses processos, o governo argentino está em guerra com o judiciário. Iniciou um julgamento na Câmara dos Deputados, um julgamento de juízes da Corte Suprema. O procurador-geral se negou a depor, pensam em substituí-lo. Enfim, a situação é muito difícil para o governo kirchnerista. A inflação de mais de 100%, ainda essa briga com o judiciário tem pouco a oferecer de bom ao povo argentino até outubro. Quer dizer, se não conseguir baixar a inflação, a eleição estará perdida. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Facebook e no Instagram. No Facebook colabora com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau.